Nesse nono vídeo da série de comentários MP 927, que trata das medidas alternativas trabalhistas para fazer frente ao estado de calamidade pública, força maior causada pela pandemia de coronavírus, passo a comentar o artigo 19 seguintes, que trata do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse diferimento diz respeito às competências de março, abril e maio. É importante dizer que a suspensão da exigibilidade, até mesmo prevendo um baixo fluxo de caixa desses empregadores, principalmente os pequenos e médios, e há um diferimento, não há um perdão ou uma isenção do FGTS, apenas há uma suspensão quanto à exigibilidade. O artigo 20 deixa isso claro, dizendo que o empregador ele pode optar por um parcelamento, né, sem juros, sem correção e sem multa, em até 6 vezes a começar de julho de 2020. Ou seja, o marco inicial para se pagar esse parcelamento é a partir de julho de 2020. E para optar por essa exigibilidade suspensa e esse parcelamento, o empregador não pode ficar parado. Ele tem que prestar as informações no sistema próprio, né, até o dia 20 de junho de 2020, que vai optar por esse sistema, né? E isso é importante dizer que qualquer empresa, apesar de se pensar nos pequenos, nos médios empregadores, que vão sofrer as consequências mais severas dessa crise econômica causada pela pandemia, mas é aberto para qualquer empregador, independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e mesmo de adesão expressa. Então, a questão é que se deve prestar as informações até o dia 20 de junho de 2020, ok? Bom, e como fica, por exemplo, se for feita a opção pelo parcelamento do artigo 20, mas houver a resilição do contrato de trabalho, a dispensa sem justa causa, antes do fim disso? Com relação a esse empregado específico, o artigo 21 diz que havendo a rescisão, ou melhor dizendo, a resilição sem justo motivo do contrato de trabalho, né, deverá haver o pagamento antecipado de todas as parcelas sem juros e correção e multa dentro dos prazos previstos na Lei 8.036. Mormente observado o artigo 18 da Lei 8.036. Ok? É importante ainda dizer, né, o porquê disso. Porque o empregado também não pode arcar com esse ônus, né? O empregador escolheu fazer o parcelamento, tudo bem, diante da circunstância, mas se houver a resilição do contrato de trabalho, ele tem o direito de fazer o levantamento dos depósitos do fundo e da indenização de 40% ou 20% se essa resilição se der por força maior, nesse segundo caso. Então, deve haver o pagamento. Vai ser feito sem juros, sem atualização monetária e sem multa. Mas, quando da resilição do contrato, deve haver o recolhimento das contribuições do FGTS. Agora, se houver o inadimplemento desse parcelamento ou desse pagamento das competências com exigibilidade suspensa, vai incidir de pleno direito, juros, multa e atualização monetária, além do fato de existir, em razão do inadimplemento, de se efetivar o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS, tudo conforme artigos 22 e 24 da medida provisória. E é importante dizer que o artigo 23 traz uma salvaguarda, né, que há a suspensão do prazo prescricional do recolhimento do FGTS por 120 dias a contar de 22 de março de 2020, ou seja, da entrada em vigor da medida provisória. Por fim, esse parcelamento dessas competências de março, abril e maio, elas não impedem a emissão do certificado de regularidade quanto aos recolhimentos do FGTS em conta vinculada do empregado. Outra situação
trazida pela MP dentro das outras disposições quanto a matérias trabalhistas é a antecipação do pagamento do abono salarial anual em 2020. O artigo 34, ele é expresso ao dizer que ele será pago em duas parcelas, uma em abril e outra em maio, para aquele segurado que tenha recebido, né, auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Ou seja, ele será efetuado em duas etapas esse pagamento, né? Então é importante ficar claro, artigo 34 da MP 927. A primeira parcela ela corresponderá a 50% do benefício, certo? E a segunda entre a diferença do valor total do abono salarial e o valor recebido quanto à primeira parcela. Então, aquelas pessoas, né, que durante o ano de 2020 receberam os benefícios já ditos da Previdência, exemplo do auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, vai receber o abono salarial em duas parcelas. Primeira em abril, a segunda no mês de maio. Então, essas medidas, né, são adotadas para, ao mesmo tempo, dar um refrigério ao empregador e também garantir uma certa subsistência ao empregado. No caso do abono, né, anual 2020, paga uma parcela em abril, uma parcela em maio.